Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 15. Vamos ler esse versículo e vamos orar. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer o Senhor e te louvar, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso. Pai, não nos falta palavras para, assim, descrever a alegria que sentimos porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos enviou a sua palavra. E o Senhor, Deus, embora nós sejamos pecadores, sejamos pessoas difíceis, ó Pai, embora nós falhemos uma e outra vez, mesmo assim o Senhor anda conosco, o Senhor renova a sua misericórdia cada manhã, o Senhor, ó Deus, tem lutado por nós, o Senhor Jesus está sentado à tua direita, Pai, orando por nós, intercedendo por nós, o teu Espírito habita em nós, para nos conduzir a um tempo de vitória, a um tempo de mudança. Senhor, então nós te agradecemos, te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém? Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15, eu vou ler novamente. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Não é? Esse trecho aí, segundo o livro de Reis, conta sobre a história, sobre a atuação do profeta Eliseu na guerra de Israel contra os sírios. Então, esse trecho, praticamente do versículo 8 até o versículo 23, fala sobre o que aconteceu. Então, na verdade, o rei da Síria, ele planejava uma emboscada contra o rei de Israel, e de repente o profeta Eliseu, ele mandava avisar o rei, falou assim: olha, não passe por tal lugar, porque ali tem uma emboscada contra você. E o rei não passa, o rei mandava lá os seus soldados para verificar, e realmente tinha lá uma emboscada do rei da Síria. E o rei de Israel era liberto dessa situação. Isso aconteceu não uma, não duas vezes, segundo o próprio relato bíblico, aconteceu algumas vezes. A tal ponto que o rei da Síria, em um momento ele ficou indignado, falou assim: peraí, quem que está nos traindo? Quem é que está falando as coisas? Quem é que, aquilo que a gente fala? Aí alguém se levantou e falou assim: não é que na verdade o profeta Eliseu, ele revela ao rei de Israel o que está aí, o que o Senhor fala até mesmo no seu quarto de dormir, ele revela. Então houve toda essa situação, houve todo essa atuação do profeta, e o rei falou assim: então descubra onde é que Eliseu está, porque eu vou mandar prendê-lo. Então descobriram onde estava o rei descobriu onde Eliseu estava, e de repente ele mandou ali tropas para prender o profeta. Quando nós lemos aqui esse versículo, quando levantou o moço, não é? O moço se levantou e quando ele olhou, irmãos, assim, perto da cidade que eles moravam, que era uma cidade pequena, ele olhou e a cidade estava toda cercada pelo exército inimigo. E aí, querido, ele teve uma atitude. Ele virou para o profeta e falou assim: o que faremos? O que nós vamos fazer? Querida, eu não sei se você já se fez essa pergunta. Eu não sei se você se viu em uma ou outra situação que a gente para e pensa assim: puxa vida, e agora? O que é que eu vou fazer? E agora, o que faremos? E essa pergunta, irmãos, foi falada algumas vezes na Bíblia, foi feita algumas vezes na Bíblia. Não é? E quando, antes de eu entrar na questão da pergunta, a gente vê aqui que fala que o homem, o moço aí do homem de Deus, o moço do profeta, aquele que serviu o profeta, diz que ele se levantou muito cedo e saiu. Então não era alguém que estava ali sem fazer nada, não era alguém que estava... Era alguém que estava lutando pela vida, era alguém que estava ali batalhando. Talvez você também esteja aí batalhando, tentando resolver os seus problemas, fazendo aí a correria do dia a dia, trabalhando, correndo, indo para a escola, estudando, ou então se você não está trabalhando, você está procurando um emprego, está lutando, está se esforçando,
está fazendo aquilo que você precisa fazer, mas de repente vem uma situação que nos assalta. Irmãos, esse cara estava tentando fazer o melhor, ele já levantou cedo e saiu. Não é? Tem aqueles irmãos que acordam cedo e ficam na cama. Quem acorda cedo e fica na cama? Deixa eu ver, quem gosta de acordar cedo? Aí, os adolescentes, a maioria. Você sabe que eu nunca fiz isso, irmãos? Eu não consigo acordar e ficar na cama. Quando eu acordo, eu já saio. Já pulo fora logo da cama, não consigo ficar na cama. Não sei, começa a me dar um negócio, uma dor nas costas. Eu não gosto nem de ler na cama. Se eu tiver que ler, eu já levanto, vou ler em algum lugar, sentado. Sento até no chão. Mas na cama eu não gosto de ficar na cama. E outra coisa, quando eu levanto também, eu já boto pijama. Dificilmente você vai chegar na minha casa se eu tiver, né? É claro que se você chegar em casa, eu vou tirar o pijama, né, irmão? Mas se chegar a minha irmã, a minha filha, que chega lá, difícil me ver de pijama, né, filha? Eu já levanto, antes de sair do quarto, eu já boto uma roupa. Pode ser aquela roupa que parece pijama, mas não é. Amém? Então são situações que a gente vê, que a gente enxerga, que a gente percebe, que esse cara que estava no seu dia a dia, na sua luta, mas houve ali uma situação que o angustiou. Ele já estava disposto a trabalhar, ele já estava ali, mas houve uma situação que trouxe algo difícil para ele, uma angústia. Na verdade, aquela situação, já acordou cedo, já estava preparado, talvez cheio de tarefa para fazer, mas ele parou, todas as outras coisas perderam a importância. Por quê? Porque, de repente, o cara se viu numa calamidade. Tudo aquilo que ele programava, tudo aquilo que ele pensava, perdeu a importância e perdeu a prioridade. A prioridade era salvar a sua própria vida. Amém, irmãos? A prioridade talvez seja salvar a sua família. Todas as outras coisas perderam a importância. Talvez a prioridade seja salvar a sua própria vida, porque talvez a situação que você esteja vivendo está te levando para um buraco. A prioridade talvez seja salvar o seu casamento, porque pode ser que uma ou outra situação, o inimigo cercou de tal forma que você não vê saída, e você pode dizer assim, o que faremos? Não é? Quando a gente percebe que famílias estão sendo atacadas, famílias estão sendo destruídas, estão sendo resistidas, oprimidas, homens e mulheres estão sendo oprimidos, atacados, como a minha esposa disse aqui, crianças, adolescentes, pré-adolescentes estão recebendo uma carga de ataque satânica de todo lado, da sensualidade, né, antes da hora, da opressão demoníaca, vícios e tantas coisas que estão sobrevindo a nós, o momento da angústia, o momento da dureza, e a pessoa pensa assim, o que faremos? Ele foi buscar o profeta, ele falou assim, meu Senhor, o que nós faremos? E é interessante, irmãos, que essa pergunta, quando ele faz aqui para o profeta Eliseu, ele fala assim, o que faremos? Se nós formos ver aqui os próximos versículos, eu vou ler aqui na versão NVI, vamos ver o versículo 16, vou ler o finalzinho, que, meu Senhor, o que faremos? Verso 16, o profeta respondeu, não tenha medo, ou não temas, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Amém, irmãos? Então é interessante que quando ele perguntou assim, o que nós faremos? O profeta falou para ele assim, fica calmo, Deus não perdeu o controle, não temas. Não temas. Não temas. Não tenha medo. E é interessante que essa pergunta surge outras vezes na Bíblia. Quando João Batista, lá no Novo Testamento, está pregando em Lucas capítulo 3. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pode abrir, se você quiser acompanhar comigo aqui. Você pode prestar atenção na leitura, talvez dê tempo de colocar aqui no telão, não sei. Lucas capítulo 3, versículo 10. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. Quando João Batista chegou e começou a falar sobre arrependimento, ou abandonar as obras erradas, então as multidões ficaram assim perplexas, perguntaram, o que a gente deve fazer? Não é? Aí ele começa a falar assim, olha, comece a praticar atos de bondade, divide as coisas que você tem, divide a comida, ajuda as pessoas. Depois ele perguntou aos publicanos, no versículo 12, alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Os publicanos eram cobradores de impostos. Então João Batista falou assim, olha, pratiquem atos de justiça, não vão cobrar mais do que vocês devem, vocês estão roubando o povo, pilhando o povo, vocês estão fazendo coisas ruins, então era uma pregação de arrependimento, e nessa pregação gerou o quê? Gerou uma
pergunta, o que vamos fazer? E alguns soldados também lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E a resposta de João Batista foi assim, olha, vocês parem de oprimir o povo também, parem de oprimir, contente-se com o seu salário, cuide daquilo que você ganha, seja feliz com aquilo, não precisa oprimir ninguém, não precisa roubar ninguém. Era uma palavra de arrependimento, não é? E as pessoas começaram a achar que ele era o Cristo, mas ele falou assim, eu não sou o Cristo. Eu venho batizando com água, mas aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés, porque o que vem após mim, ele tem a primazia, porque ele existia antes de mim. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Aí a próxima pergunta que parece, o que faremos? É quando essa palavra que João Batista liberou ali para as multidões, para aqueles homens, para aquele povo que estava com ele nas margens do Jordão. Ele falou assim, depois de mim vem aquele que vai batizar com o Espírito e com fogo. Então lá em Pentecostes, na festa de Pentecostes, Atos capítulo 2, estavam reunidos ali várias pessoas de tudo quanto é lado do mundo, dali do mundo antigo, daquela região. Várias pessoas haviam ido para Jerusalém por conta da festa de Pentecostes, mas havia 120 pessoas que estavam reunidas num cenáculo, numa sala grande, e aquelas 120 pessoas estavam orando para que se cumprisse a promessa do Deus Todo-Poderoso, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E enquanto eles estavam orando, diz a palavra que veio um vento impetuoso, aleluia, e a glória do Senhor veio sobre eles, irmãos, e eles começaram a ver línguas de fogo repartidas sobre cada um deles, ou seja, aquele que batizava com fogo estava cumprindo o que falou, e as línguas de fogo se começaram a colocar sobre ele, sobre cada um, e de repente eles receberam aquele fogo dentro deles, e eles começaram a falar em línguas, e a multidão ficou perplexa, e Pedro se levantou, começou a pregar, 3.000 pessoas se converteram, e eles perguntaram, o que faremos? O que é que nós vamos fazer agora? E Pedro falou assim, olha, arrependei-vos, e sejam batizados em nome do Senhor Jesus, porque vocês também vão receber o dom do Espírito, porque era para vocês, é para os seus filhos, e para todos aqueles que ainda estão longe, para todos aqueles que vão crer na promessa. Irmãos, você crê? Então é para você, querido. Esse batismo com o Espírito e com fogo é para mim e é para você. Então, diante de uma situação angustiosa lá do moço, do profeta, ele pergunta, o que faremos? E o profeta diz assim, calma, Deus está no controle, não temas. Mas eu acho que ele ficou olhando assim para o moço, aqui não fala o nome desse moço, né? Ele ficou olhando para o cara e parece que não adiantou muito ele falar isso, né? Não temas, mas o cara devia estar desesperado, irmãos, porque eu acho que ele falou, tudo bem, eu não vou temer, mas o exército está aí, ó. Não precisa ter medo, não. Aí ele disse, você olhou bem, você viu ali? Aí eles falou assim, calma, Deus está no controle. Fala para o seu irmão, ele fala assim, calma, Deus está no controle. Fala para ele, calma. Quem sabe que Deus está no controle? Diz amém. Amém. Eu sei, irmãos, eu também sei que Deus está no controle. Mas alguns momentos da minha vida, o medo bate. Alguns momentos da minha vida, essa pergunta grita aqui dentro do meu coração, o que eu vou fazer? Em alguns momentos do meu ministério, eu grito, o que eu devo fazer, Senhor? Em alguns momentos do meu casamento, eu grito, o que eu preciso fazer? Eu sei que Deus está no controle. Eu sei, irmãos, que Deus me ama. Eu sei, queridos, que Deus ama a minha esposa, o meu casamento, as minhas filhas, os meus filhos, meus genros. Eu sei que Deus ama a igreja. Mas em alguns momentos a angústia bate, a incerteza, a dureza da vida, ela bate, e essa pergunta, quando você vê essa pergunta, ela pula diante de nós, o que é que eu vou fazer agora? O que é que nós vamos fazer? E aí, nós sabemos e ouvimos, lembramos a palavra, não temas, Deus está no controle, Deus está no comando. O meu sogro fala, Deus no comando. E tem dia que a gente fica irritado, assim, amém, né? Deus no comando, mas parece que a gente não vê as coisas. Deus no comando. Era pior quando ele falava assim, deixa comigo. Depois que ele se converteu mesmo, falou assim, agora Deus está no comando. Melhorou, né, irmãos? Deixa comigo para Deus no comando é melhor. Quem acredita, né? Eu creio, não é? Mas mesmo nós sabendo disso,
Há momentos, irmãos, que nós precisamos ver, e o ver aqui não é ver com os olhos abertos, como esse moço viu, mas o ver, eu quero dizer, de uma revelação dessa verdade. Naquela época, o Espírito Santo não habitava nesse moço, o Espírito vinha sobre o profeta. Então, quando o Espírito vinha sobre o profeta tinha revelação do alto. O profeta, porque o Espírito vinha sobre o profeta, o Espírito vinha sobre o rei, o Espírito vinha sobre o sacerdote no Antigo Testamento, e estes homens, inspirados pelo Espírito, eles podiam dar direção ao povo que não tinha o Espírito, habitando dentro deles. Então, por isso que quando ele ficou com medo e temeroso, ele foi buscar a revelação de Deus no profeta. E ele perguntou, o que nós vamos fazer? E o profeta disse, calma, não temas. Ele falou assim, tá bom, Eliseu, já sei que Deus está, mas e aí? Aí Eliseu olhou para ele, Eliseu teve misericórdia dele. Amém, irmãos? Eliseu teve misericórdia dele, Eliseu falou assim, acho que eu vou ter que orar com esse cara. Né? Ele falou assim, olha, são mais que estão conosco. Mas ele talvez acreditou, mas ainda ficou com medo. Não é? E Eliseu orou com ele, olha só no versículo aí 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Agora sim, irmão. A hora que o cara viu, vocês conseguem imaginar comigo? Sim, não sei, irmão, vocês conseguem. Imagina a cara do cara com medo, daqui a pouco, a hora que ele olha, vê um monte de carro de fogo, aí ele olha para o inimigo, ele olha para os carros de fogo, olha para o inimigo e fala assim, pode vir, vem em mim. Pode vir agora. O medo foi embora, irmão. Sabe por quê? Porque ele teve revelação do Deus que ele servia. Ele teve revelação. Quando Eliseu orou, ele teve uma visão aberta ali, ele viu aqueles caras lá, ele falou assim, puxa vida, é isso. Agora não tem problema, eu creio. Porque ele viu, mas o Senhor Jesus falou, né, para Tomé, bem-aventurados aqueles que não vêm, mas creem. Mas eu e você precisamos ter revelação, irmãos. Revelação do que Deus quer fazer na nossa vida. No Antigo Testamento, as pessoas iam ao profeta para receber direção de Deus. No Novo Testamento, na Nova Aliança, uma aliança superior, o Espírito Santo habita em nós. E a palavra de Deus diz que Ele foi colocado dentro de nós para nos lembrar do que Jesus falava. Jesus falou assim, eu rogarei ao Pai, Ele vai enviar um outro Consolador, o Espírito Santo. Ele vos lembrará de todas as coisas. Ele vos fará lembrar das coisas que eu falei. Ele vai trazer à mente as minhas palavras. 1 Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala, mas o Espírito Santo, ele nos revela todas as coisas, porque Paulo diz, como está escrito lá no Antigo Testamento, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca jamais entrou, nunca penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revela todas essas coisas, não entra no ouvido, não é? Não entra nos olhos, mas Deus nos revela, o Espírito Santo nos revela. Irmãos, Deus nos revela tudo o que Ele tem preparado para nós. No Novo Testamento, nós vamos atrás do Espírito, não vamos atrás de profeta. Amém, irmãos? Não vá atrás de profeta não, querido. Posso contar uma história para vocês? Acho que eu já contei, mas... Quem aqui já foi numa reunião e falou assim, Deus fala comigo hoje? Quem já foi? Eu fui numa reunião uma vez, irmãos, tinha uns 300 pastores numa reunião. E tinha um pastor que era dos Estados Unidos, não lembro se era um apóstolo, o que era. Sei que era um pastor e aquele homem tinha revelação para todo mundo, irmãos. Foi feita uma fila, assim, imagina uma fila de pastores, e eu andando na fila com a Adriana. Falei assim, hoje Deus vai falar com a gente, Adriana. A gente andando na fila, assim, e a gente está lá no finalzinho da fila. E o cara botava a mão de um, caía no chão, o cara caía falando em língua, os outros caíam rolando, e palavra, e profecia, e palavra de conhecimento, e revelação, e todo mundo sendo visitado. E eu chegando, hoje Deus vai falar comigo, cara. E eu chegando lá, e faltava 2, e o cara bota a mão, o cara cai para cá, a mulher cai para lá, o outro cai, afastando aqui, aquela bagunça santa, irmãos, aquele negócio, aquele fogo, e palavra, e glória, chegou na minha vez, ele botou na minha cabeça, God bless you,
Deus te abençoe. Aí eu fiquei assim, next one, próximo. Aí sai da frente eu e a Adriana. Aí eu olhei para a Adriana, não aconteceu nada, não senti um choque, não senti choro, não senti nada, irmãos. Nem a bênção que ele falou que Deus me abençoou, não senti nada. Né? E eu fiquei chateado, esse dia eu fiquei chateado. Aí eu estou indo embora, tem uma irmã sentada lá no canto, assim, uma pastora. E Deus me deu uma palavra da vida que é a pastora. Eu fui com a Adriana lá, uma palavra de conhecimento. Eu peguei e comecei a falar o que Deus estava fazendo na vida dela, o que tinha acontecido. E profetizei na vida da irmã. A irmã se acabou de chorar lá tal. E eu fui embora, que dia com raiva, irmãos. E eu falei assim, Senhor, misericórdia, Deus. Mas nem uma palavrinha assim, nem um eu te amo. Precisa, irmãos. Quem sabe que Deus te ama? Nós sabemos. Então eu entendi que não adianta correr atrás de profecia não, porque, bom, pelo menos para mim não vem. Talvez para você, para mim não. Né? Não, para Adriano também não, porque eu sei que não adianta. E quando você começa a caçar pelo em ovo, irmão, você vai achar. Aí é pior, hein? De repente recebe uma profetada, é pior, né? Não é verdade? Hoje nós vamos atrás do Espírito, porque é o Espírito Santo que nos revela o que nós precisamos saber. A profecia vem só para confirmar aquilo que Deus falou no seu coração, amém, irmãos? Né? Se alguém botar a mão na sua cabeça e mandar você para a China para pegar o Evangelho, calma, irmão, se Deus não falou com você, não vai. Eu conheço uma pessoa que vendeu tudo que tinha aqui e foi abrir uma pizzaria no sul de Minas, porque um dia uma profetisa botou a mão na cabeça dele e falou assim, você precisa vender tudo que tem aqui e você tem que abrir uma pizza lá no sul de Minas. E o cara vendeu tudo que tinha, foi para o sul de Minas, abriu uma pizza, deu com o burro na água, perdeu tudo, irmãos. Aí ele não entendia, mas Deus falou. Eu falei assim, mas Deus falou, cara. Não foi Deus que falou. Se fosse Deus que tivesse falado, tinha dado certo. Então a profecia é para julgar. A profecia não é Deus falando, a profecia é o homem falando. Amém? Mas isso é um outro assunto. É uma aula que a gente dá aí dos dons do Espírito. Não é? Só para fechar. Profecia, não podemos desprezar a profecia, amém, irmãos? Mas a Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias. Então julga. Julga no seu coração, veja se faz sentido no seu coração. Eu estava lá numa conferência essa semana, o apóstolo Luiz Germini, conhecido no Brasil todo, fora do Brasil, prega para tanta gente, e ele deu uma palavra para o irmão, falou assim, irmão, eu quero dizer algo, eu vi isso, mas eu quero dizer, julga porque a profecia tem que ser julgada. Mas se o apóstolo Luiz Germini pediu para o cara julgar a profecia que ele deu, quanto mais nós, irmãos. É um homem usado por Deus tremendamente, já temos que ter essa humildade, amém? Então julga, não tenha isso como verdade absoluta. Julga, deixa Deus falar, porque é o Espírito Santo que fala. Quando o Espírito Santo fala no seu coração, no meu coração, ninguém pode falar não. Se Deus falar que te ama, o diabo não pode falar que você não é amado. Se ele falar que vai te levantar, ninguém pode dizer que você não vai vencer. A porta que ele abre, ninguém fecha. Amém? A porta que ele fecha, ninguém abre. Ele tem a última palavra. Né? O salmista falou assim, ainda que o meu pecado seja como escarlate, seja vermelho. Não é? Se o Senhor me purificar, eu serei limpo. Quem é que tem a palavra de purificação? Quem é que tem a bênção? Quem é que tem a última palavra? É o Deus Todo-Poderoso. Então, quando Ele fala, não é? Nós cremos. Então, eu lembro de situações da minha vida. Por exemplo, todo mundo aqui conhece o pastor Fernando, pastora Valdirene, né? Nossos amigos lá de Campos do Jordão. O pastor Fernando teve uma enfermidade terrível. E tinha a pena de morte sobre ele. Ele tinha que fazer um transplante de medula, caríssimo na época, não tinha dinheiro, não tinha como, não é? E mesmo fazendo o transplante de medula, ele ainda corria risco de vida. Não era certeza o tratamento. E a igreja orando, todo mundo orando, e um dia eles entraram na igreja. A pastora Valdirene virou para eles não eram pastores na época, falou assim, Fernando, hoje Deus vai te curar. Ele falou assim, amém. Mas ele mesmo já contou para nós, que esse amém dele foi da boca para fora. Amém, porque já estava tanto tempo buscando a Deus, já estava tanto tempo crendo na cura. Ele falou assim, hoje Deus vai te curar. Ele falou assim, amém. Não é? É que nem esse moço aqui, Eliseu falou para ele assim, não temas. Ele falou assim, amém. Mas o Eliseu olhou para ele e falou assim, esse amém aí, cara, esse cara precisa de revelação. O primeiro passo foi liberar a palavra. O segundo passo foi trazer vida e revelação na palavra que foi liberada. Mais são aqueles que estão conosco do que os nossos inimigos. A palavra foi liberada e o rapaz soltou um amém. Amém. Mas quando ele teve revelação, ele pôde ver
Aí eu imagino que o amém dele ficou mais grosso. Amém. Aí eu falo para você, irmão, Deus é bom. Amém, pastor. Amém, pastor. Querido, Deus é contigo, não vai te abandonar. Amém, pastor. Querido, não tenha medo. Cara, não temas. Amém. Irmão, Deus vai suprir a sua vida. Amém, pastor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Amém, pastor. Amém. Querido, quando nós temos revelação de que Deus é bom, parece que nada muda, mas aqui dentro mudou alguma coisa. Aqui dentro muda alguma coisa. Quando nós temos revelação dessas verdades básicas, irmãos, as nossas declarações não serão vazias. Não, o Senhor é comigo. Ah, Deus é bom. Não, querido. Quando você tem revelação, você fala com autoridade. Quando você tem revelação, você fala com fé. Quando você tem revelação de quem Deus é, você libera uma palavra e o inimigo foge da sua presença. Você libera uma palavra, os seus filhos são impactados. Você libera uma palavra, a sua esposa é impactada. Você libera uma palavra, o seu marido recebe aquilo ali. Irmãos, você libera uma palavra e o seu discípulo crê junto com você. Você libera uma palavra e o seu grupo de relacionamento começa a falar, não, peraí, tem alguma coisa diferente aí. Há revelação, há uma autoridade. Há uma autoridade, querido, e quando você crê e você libera uma palavra com autoridade. Ah, meu irmão, o pastor Fabiano citou aqui durante o louvor do rei Josafá. Né? O rei Josafá falou assim, olha, crede nos seus profetas e prosperareis. Confiem no Senhor, que é bom. E acreditem nos profetas, porque os profetas do Antigo Testamento traziam aquilo que Deus ia fazer, traziam a direção. Hoje a palavra nos fala e o Espírito fala aquilo que nós devemos fazer. Irmãos, então ele diz, acredite na voz profética, acredite na voz do Espírito Santo, acredite na direção de Deus para a sua vida, que você vai prosperar. E o prosperar aqui, irmão, não pense em dinheiro. Prosperar aqui, pense em vencer na vida. O prosperar aqui, pense em crescer na sua maturidade emocional. Pense em crescer na sua maturidade espiritual, no seu ministério como homem, como mulher de Deus, como um jovem, um adolescente, cheio do Espírito, cheio da presença, cheio de autoridade, cheio de ousadia. O prosperar aqui é crescer na vida em todos os sentidos, inclusive o sentido financeiro. Mas não é só disso que fala. Irmãos, tem muito ímpio com dinheiro nesse mundo. Dinheiro não é sinal da bênção de Deus, não, querido. Amém? Está cheio de cara indo para o inferno e vai deixar o dinheiro para outra pessoa gastar. Está cheio, infelizmente. Então, o dinheiro não é sinal de bênção. Bênção, irmão, sinal de bênção é uma pessoa cheia de autoridade, cheia de ousadia, uma pessoa que treme da palavra do Senhor, uma pessoa que teme ao Senhor, uma pessoa que ganha a sua família. Isso é sinal de autoridade, é glória. Amém? É glória. Então, as nossas declarações não podem ser vazias. Por que que Eliseu falou para o cara, não tenha medo, mais são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles? Por que que João escreveu, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo? O apóstolo João escreveu, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais são aqueles que estão conosco do que os nossos inimigos. Irmãos, mas eu e você, talvez, ouvindo essa palavra, precisemos ter revelação de que aquele que está em nós é maior do que a nossa angústia, maior do que a nossa luta, maior do que os nossos problemas, e infinitamente maior do que os nossos inimigos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Espírito de Deus que habita em todo aquele que tem a Jesus como Senhor da sua vida. Maior é o que está em nós. Mas, irmão, esta palavra, essa declaração sai com autoridade quando nós temos revelação dessa verdade. Você precisa orar para ter revelação daquilo que você
já sabe. Tem coisas, irmãos, que eu e você já sabemos. Mas parece que, embora eu saiba, eu não vivo essa realidade. Tem coisas, irmãos, que nós já ouvimos falar, mas parece que isso não... Ainda falta algo. Querido, eu já falei aqui, outro dia estava conversando, não sei com quem, já falei aqui no culto, um livro que eu estava lendo. Por que tarda o pleno avivamento? Irmão, se você tem muito temor de Deus, se for ler esse livro, você tem que botar um cinto de segurança, botar um capacete, colete antibala, prova de bala, né, e sentar para ler, porque ele conta a história de um condenado à morte na Inglaterra, que estava indo para ser enforcado. E enquanto o homem caminhava para ser enforcado, o capelão ia atrás dele, ou ia na frente, mas ia ali junto com ele, caminhando, o cara caminhando para a morte. E o capelão lendo as escrituras para ele, falando da vida eterna, falando que a pessoa precisava se arrepender para ter a vida eterna. E o cara, chegou uma hora que ele pegou e bateu no ombro do capelão, disse que o capelão ia lendo assim, como se estivesse lendo o jornal do dia. Aí eu disse que o condenado parou para ele e falou assim, escuta, se eu acreditasse nisso que você está falando, eu leria isso com toda a minha paixão. Na verdade, eu ia andar pela Inglaterra toda, nem que fosse de joelhos, para comunicar a verdade, se eu acreditasse nisso que você está lendo. Como é que você diz que acredita, e você lê isso para mim tão desinteressadamente? É porque eu acho que isso aí não é verdade mesmo. Irmãos, nós precisamos deixar de ser uma igreja desinteressada. Amém? Somos desinteressados, irmãos. O meu grupo de relacionamento não precisa multiplicar, não. Sabe o que a gente está dizendo com isso? Que as pessoas que não participam de um grupo de relacionamento, que não conhecem a Jesus, podem ir para o inferno. Nós não ligamos. O importante é que eu esteja aqui com a minha patota, com os meus amigos, com a minha galera. A igreja aqui não precisa ter 2 cultos. Sabe o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que a parte da manhã, que poderia estar cheia de gente, como estamos aqui agora, com pessoas novas que vão conhecer a Jesus e vão sair das trevas para a sua maravilhosa luz, vão ser tiradas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essas pessoas não precisam vir, elas podem ficar onde elas estão. Sabe por quê? Porque nós não estamos interessados nela. Somos desinteressados, irmãos. Nós precisamos de um choque, amém? Nós precisamos de um choque. Nós precisamos ir para a praça. Nós precisamos ir para as ruas. Nós precisamos, irmãos. Encontrei com um cara no banheiro lá em São Paulo. Né? Fui num restaurante lá e fui lavar a mão, senti um negocinho de sabonete. Assim, na hora que eu apertei, mas saiu tanto sabonete que eu levei um susto. Sabe aquele sabonetinho assim que você aperta com força? Sempre sai um pouquinho, né? Eu apertei assim, mas lavou minha mão, não precisa nem de água, mas tanto sabão que saiu, eu levei um susto. E o cara estava do meu lado, o cara deu risada, assim, rapaz, eu também levei um susto com esse sabonete aí. Aí vai tudo bem, daí o cara saiu, sentou ali, da hora que eu saí do banheiro, ele estava sentado numa mesa, eu peguei, sentei do lado dele, disse, dá licença, esse cara quer dizer algo para você. Da mesma forma, quando você foi com uma expectativa ali de sair um pouquinho só de sabão, a hora que nós apertamos saiu muito, eu quero dizer para você algo que Deus colocou no meu coração. Talvez a sua expectativa, né, nas coisas que você está fazendo, vai sair só um pouquinho, mas eu quero dizer, Deus te ama e Deus vai abrir uma porta para você, Deus vai suprir a sua família, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer algo tremendo nesses dias. O cara não sabia o que fazer, gente. Ele falou assim, nossa, muito obrigado, cara, obrigado. Eu falei assim, olha, Deus te abençoe, Deus vai fazer algo maravilhoso. Lembre que Jesus te ama. Levantei e fui para almoçar lá com a Adriana. A Adriana nem sabe disso, está sabendo agora. Aí sentei lá e continuamos almoçando. Sabe por quê? 2 minutos, irmãos. Abriu uma oportunidade para eu falar para alguém que Deus ama aquela pessoa. Onde é que está a nossa ousadia, irmãos? Quantas pessoas nós cruzamos? Quantas pessoas não podemos falar? Quantas pessoas... Outro dia fui almoçar com a Adriana também no shopping, veio a moça atender a gente, falei assim, oh, desculpa menina, deixa eu te falar algo, estou com a minha esposa aqui, mas eu quero dizer para você que você é muito importante para Deus, você é muito bonita, não deixa ninguém falar o contrário, não, você é uma pessoa muito bonita, e Deus vai te abençoar. Ela falou assim, moço, pelo amor de Deus, não faz isso, ela saiu correndo para o banheiro, eu não posso chorar que estou trabalhando. Ela correu lá para dentro, daqui a pouco ela voltou, enxugando as lágrimas, se recompondo.
O senhor não tem ideia como eu precisava ouvir isso hoje. Querido, onde é que está a nossa ousadia? Mas sabe de onde que vem a ousadia? A ousadia vem quando eu e você enxergamos o monte cheio de carros de fogo, carruagens de fogo. O monte, né, assim, a autoridade vem, irmãos, quando nós vemos que o inimigo está lá. Mas mais numerosos são os que estão conosco. O monte estava rodeado de carros de fogo. Isso, irmãos, nada mais é do que uma figura daquele que batiza com fogo. Nosso inimigo pode vir contra nós, mas nós somos batizados com fogo, e o fogo está dentro de mim, está dentro de você, porque o meu Deus, o Senhor Jesus, batiza com o Espírito e com fogo. Fogo, irmãos. Fogo é ousadia. O fogo, irmãos, o fogo, o apetite do fogo nunca, né? Não sei se é Provérbios ou Eclesiastes que diz que tem duas coisas que o apetite, né? Tem que ser apetite. A morte, sempre tem gente morrendo, e o fogo também, irmãos, nunca cessa o apetite. O que você jogar lá, ele consome. Irmãos, o fogo é ousado, o fogo não cessa o apetite. O fogo, irmãos, clama dentro de mim e de você por vitória, por bênção, por almas, por glória de Deus, por mover de Deus, na minha casa, na minha família, querido, no meu trabalho, na minha empresa, onde quer que seja, na igreja, no meu ministério. Nós precisamos de ter revelação. O que faremos? No tempo de angústia, a pergunta: o que faremos? No tempo do desafio, quando João Batista falou assim: olha, vocês precisam deixar as suas más obras, pregando ali arrependimento, o batismo do arrependimento, as pessoas desafiadas a se arrepender. Assim, mas o que é que nós vamos fazer? No tempo do desafio também surge a pergunta. Talvez agora estou desafiando você, irmãos. Quando Pedro pregou ali para aqueles homens, e 3.000 se converteram, ele falou assim: o que é que nós vamos fazer? Porque estavam desafiados pela pregação da palavra, desafiados a uma mudança, desafiados, entenderam que tinha algo mais do que eles estavam vivendo. Eles entenderam, irmãos, que havia algo além da experiência que eles tinham, havia algo mais para viver do que a religiosidade vazia, havia algo mais para viver, havia um poder, havia uma graça, havia algo mais. E eles perguntaram: o que é que nós vamos fazer? E Pedro disse: arrependei-vos, crede no Evangelho, e vocês vão receber o dom do Espírito, porque é para vocês, é para os seus filhos, e é para todos aqueles que vierem a crer, aqueles que ainda estão longe. Irmãos, então nós, quando estamos desafiados a querer viver algo novo que ainda não vivemos, a pergunta é: o que faremos? A resposta é a mesma. Veja aí, carruagem de fogo, Deus está no controle. Mas para a igreja, a resposta é: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Seja ousado em Deus, irmãos. Meu irmão, seja ousado para liberar palavras de vitória, seja ousado para declarar o destino do seu filho, seja ousado para liberar palavras de bênção sobre a sua família, seja ousado na sua empresa, seja ousado no seu trabalho, seja ousado no seu ministério. Querido, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Seja ousado. Libere palavras de bênção, libere palavras de vitória, libere palavras do amor de Deus. Querido, ouça, deixe aquele que está aqui, que é maior do que todas as outras coisas, que é maior do que aquele que está no mundo. Deixa o Espírito te usar. Você vai se surpreender, querido. Você vai se surpreender. Sabe o que vai acontecer? Deus vai pegar você, irmãos, por dentro, e vai começar a fazer algo no seu coração. E quando você vê, você vai estar conversando com a pessoa no ônibus, falando do amor de Deus para ela. Quando você perceber, você vai estar falando na sua casa, sentado na mesa, quando o assunto talvez fosse qualquer um assunto corriqueiro, e você vai olhar para a sua esposa e vocês vão começar a falar de Deus. Amém? Amém, Júnior? O assunto na sua casa vai ser Deus, querido. Quando você perceber, você vai estar junto com a sua esposa, vocês vão estar falando de Deus, da bênção de Deus, da glória de Deus, do amor de Deus. Talvez um assunto que vocês não tinham, e agora Deus vai fazendo algo, está reavivando uma alegria, uma expectativa. Você vai liberar palavras de bênção sobre os seus filhos, vai decretar o destino dele, destino de bênção, de vitória. Queridos, talvez a gente senta na mesa e começa a falar mal dos outros.
Mas de repente nós podemos usar a mesa para falar bem daquele que nos ama, amém? Podemos usar a mesa para liberar palavras de bênção. Podemos usar a nossa mesa, o nosso dia a dia, coisas corriqueiras, para liberar bênção, liberar glória, com palavras de autoridade. Sabe por quê? Porque eu e você vamos enxergar aquele que é maior do que o mundo. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Mais são os que estão conosco. Foi isso que Eliseu falou. Se Eliseu vivesse no tempo da igreja, ele faria assim: fica tranquilo, menino. Maior é aquele que está em nós do que os nossos inimigos. Você crê nisso? Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida hoje, irmãos. Que o Espírito Santo quer revelar para você propósitos eternos de um Pai amoroso. Deus quer trazer algo novo sobre a sua vida hoje. Eu queria que você ficasse de pé aí no seu lugar. Queria a equipe de louvor aqui, por favor. Fique de pé aí no seu lugar. E comece assim: Deus, eu quero ver que o Senhor é maior. Comece a falar com Deus. Mas, Deus, eu quero ver, o Senhor é maior do que a situação que eu estou vivendo. O Senhor é maior do que a situação que eu estou vivendo. O Senhor é maior que todas as coisas. Pode vir, Felipe. O Senhor é maior. Maior é aquele que está em nós. Meus irmãos, essa declaração precisa sair dos teus lábios com poder e autoridade e fé, de tal maneira que vai ser igual uma bomba na sua angústia, uma bomba naquilo que quer limitar você para viver as coisas melhores de Deus. Algo que vai, irmãos, quebrar toda a cadeia e toda a resistência, algo que vai mudar a sua história. Algo que vai acender em você um desejo de conhecer esse Deus, um desejo de viver as coisas maiores. Irmãos, pergunta: o que faremos? O que faremos? Eu gostaria que você perguntasse para o Senhor: o que eu devo fazer, Senhor? Comece a perguntar para Deus: o que é que eu devo fazer, Senhor? O que eu devo fazer, Senhor? Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Irmãos, Deus fará grandes coisas aqui neste lugar hoje. Deus vai fazer uma grande coisa, uma obra na sua vida, no seu coração. Deus vai fazer uma obra, irmão, no seu interior. Vai trazer uma autoridade sobre a sua vida. Vai trazer, irmão, uma alegria sobre você. Fala: Deus, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer, Senhor? O que eu preciso fazer? Oh, aleluia! Aleluia! Veja que aqueles que perguntaram o que faremos, sempre houve uma resposta. Mas quando o Espírito Santo veio e foi perguntado o que faremos, assim, creiam e vocês vão receber o dom do Espírito. Eu quero dizer hoje sobre a sua vida: creia e você vai receber o dom do Espírito. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, você não fala em línguas, querido, levante as suas mãos no seu lugar, ou então comece agora a falar com Deus. Fala: Senhor, eu quero receber esse batismo com fogo. Deus, eu quero receber esse batismo com fogo. Há algo que precisa ser mudado na minha vida. Há algo, Deus, que eu preciso entrar nesse desafio. Oh, Deus, há algo que tem limitado o meu coração, mas eu quero nesta noite declarar, oh, Pai, que eu sou livre para receber, Deus, esta promessa, esse batismo. Esse batismo. Chapabaralava cheia. Oh, há pessoas que estão aqui que já foram cheias com o Espírito lá atrás e precisam de um novo enchimento, querido. Eu digo para você, ali no livro de Atos, nós vemos os irmãos passando por mais de uma vez nesse processo de ser cheio do Espírito. Eles foram cheios do Espírito mais de uma vez, as mesmas pessoas. Então, querido, esse processo ele acontece mesmo na minha vida e na sua. Nós vamos sendo cheios do Espírito de ocasião em ocasião, de tempos em tempos, encheios do Espírito, conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, encheios do Espírito, e outra vez, continue se enchendo do Espírito. Irmãos, o Espírito Santo está aqui nessa noite para encher a sua vida, para trazer algo novo, para trazer uma nova revelação, para trazer ousadia ao seu coração, ousadia para crer. Talvez a sua situação seja tão angustiante, que você levantou cedo para dar o seu melhor.
Você está fazendo todas as coisas que você acredita que deveria fazer, mas quando você olhou de repente, a situação mudou e ali, querido, uma situação tão complicada, inimigos por todos os lados, angústia por todos os lados, situações difíceis. Mas maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. O Senhor está aqui para tocar na sua vida, querida. O Senhor está aqui para tocar na sua vida. Eu quero chamar você que quer receber um toque do Senhor, receber essa ousadia, renovar esta alegria, falar: Senhor, eu quero, Deus, eu quero sair daqui com uma palavra de autoridade sobre a minha família, sobre a minha vida, sobre as minhas finanças. Eu quero sair daqui renovado, ó Deus, com uma palavra nova, uma palavra ousada em Ti. Eu quero chamar você aqui à frente, querido, enquanto a equipe ministra.